Olá, bem-vindos ao canal do JA. Hoje eu vou trazer para vocês um assunto meio cascudo. É a redução de dimensionalidade. Para que serve isto? Bom, pessoal, inicialmente eu gostaria que você se inscrevesse no canal do JA para a gente trazer para vocês mais aplicações de matemática. A música que eu gostaria que vocês ouvissem junto é Dimensions Music. Está lá no final, como eu sempre deixo para vocês, já que o YouTube não deixa a gente falar em trazer 10 segundos. Bom, afinal então, o que é redução de dimensionalidade? É o processo de redução do número de variáveis em um conjunto de dados. Pode simplificar o conjunto de dados, torná-los mais fáceis de entender e analisar, e melhora o desempenho se você estiver trabalhando com aprendizado de máquina. Existem duas principais técnicas de redução de dimensionalidade: seleção de atributos e extração de atributos. Os atributos nada mais é do que as variáveis. Seleção de atributos. Ele é avaliado com base na análise de importância, dependência e relevância. Na importância, você tem que entender o que é correlação com a variável de destino, sua variância, sua contribuição para a variação total do conjunto de dados. Então você vê se é relevante ou não. Correlação é um conceito estatístico que indica a existência de uma relação entre duas variáveis. Você vai para a dependência, que você vai pegar o coeficiente de correlação dessas variáveis, sua entropia múltipla ou sua distância de Mahalanobis. O Mahalanobis vocês vão ter na referência 1, é bom quem quiser, interessante de ver, isso daí dá para fazer um outro vídeo, eu não vou entrar nisso. Mas a entropia múltipla, não vão confundir com a entropia de termodinâmica, é uma medida da quantidade de informação que uma variável x fornece sobre outra variável y. Então você vê a dependência através do coeficiente de correlação, da entropia mútua ou sua distância de Mahalanobis. Você também tem que ver a relevância, que é a importância para uma tarefa específica, como classificação ou regressão. Então, por aí você vai selecionar e vai verificar se vai ficar ou não, através da extração de atributos também, que é o processo de criação de novos atributos a partir de atributos existentes. Você pode fazer agregação, transformação, redundância, onde a agregação é combinar dois ou mais atributos em um único. Transformação é aplicar uma função a um atributo para criar um novo atributo. Redundância, remover atributos que não são correlacionados e que são redundantes, ou seja, repetitivos, e que você tem que avaliar isso. Então, as vantagens da redução de dimensionalidade: simplificação do conjunto de dados, melhora do desempenho de aprendizado de máquina e redução do tempo de processamento. Desvantagem: perda de informações, interpretabilidade torna-se um pouquinho mais difícil. Por que me fez eu trazer esse assunto mais cascudo? Porque eu tinha visto um livro de avaliação de risco, avaliação de risco químico qualitativo da Fundacentro, está a referência lá no final, e que a OIT que disponibilizou. Então, ele vai avaliar a segurança das substâncias químicas de forma mais eficiente. Vamos ver como é que ele faz. Como eu disse, eu quis trazer para vocês informações diferentes do aprendizado de máquina do pessoal de ciência de computação, para vocês começarem a ter uma visão um pouquinho mais ampla do que é uma redução de dimensionalidade. Neste caso aqui, eu vou chamar aqui a primeira dimensão, a da toxicidade, ou vamos guardar como X aqui no caso desse toolkit aí da Fundacentro, que avalia o gerenciamento de risco ou de substâncias químicas para você poder trabalhar com um certo grau de segurança. Por que foi feito isso? Para justamente pessoas que trabalham no campo, pessoas que trabalham em laboratório, tem só como alguma coisa para ver a ficha de informação de segurança de produtos químicos. Porém, às vezes você pode estar trabalhando com pequenas quantidades e não é tão a substância não é tão crítica que você pode trabalhar só na capela. Mas se ela for muito crítica, tem que trabalhar numa glove box fechada, que nada mais é do que uma caixa
de acrílico fechado, onde você tem as luvas para mexer. E tem um outro procedimento, é onde você vai trabalhar em laboratórios de segurança máxima, aqueles de vírus e tal. Então, aqui nós estamos delimitando a primeira dimensão, toxicidade. Eles fizeram uma primeira coisa aqui. Eles, para fazer a redução de dimensionalidade, que é trazer de 3 dimensões, que vocês vão ver lá na frente, a redução, uma das variáveis é a quantidade, outra é a volatilidade ou empoeiramento, e a terceira é aqui a toxicidade. Então, x, y, z nós temos de dimensões. O x, eles acabam reduzindo para poder fazer a redução de 3 para 2 através do agrupamento em substâncias que são de menos tóxicas até mais tóxicas. Então eles agrupam no grupo A as menos tóxicas. E como eu defino isso? Através de frases de risco da substância ou das frases, sentenças de globalização de harmonizada, né, global, sistema global de harmonização, onde hoje em dia só tem o GHS, né, não tem mais as frases de risco, mas ainda se encontra. Então, através dessas frases de GHS, você sabe a que grupo pertence a tua substância química, A, B, C, D ou E. Às vezes você encontra duas frases de risco, então você vai sempre para o mais crítico. Como cresce do menos tóxico para o mais tóxico, aqui que é o E, então você sempre pega o mais tóxico. Como eu disse, a toxicidade seria a variável X. Agora aqui eles criaram a matriz de risco, onde eu vou determinar qual a medida de controle que eu tenho que saber para poder estar trabalhando com aquela substância química antes de trabalhar, justamente é isso que você vai fazer aqui. Então eu tenho as outras duas variáveis. Uma é quantidade utilizada, que pode ser pequena, média ou alta, ou baixa volatilidade, empoeiramento, ou média volatilidade, ou alta volatilidade, ou alto empoeiramento. Vejam que eu reduzi de 3XYZ, ou toxicidade, quantidade e volatilidade ou empoeiramento, em apenas duas dimensões. No caso, eles usaram o grupo associado à quantidade e volatilidade e empoeiramento. Então, associado essas duas variáveis, quantidade utilizada e empoeiramento, ao grupo, eu consigo descobrir qual é a medida de controle, se eu posso usar ela em um determinado lugar sem nenhuma proteção na bancada, se tem que ser numa capela, que é o número 2, se tem que ser numa glove box, que nada mais é do que uma caixa de acrílico, que é o número 3, ou se tem que ser em locais extremamente seguros, onde você pode usar radiofármacos, onde você pode estar trabalhando com vírus. Então, aí depende da sua substância química e onde você vai trabalhar, depende dessas medidas de controle. Então, o que foi feito? Nós tínhamos 3 variáveis: toxicidade, quantidade, volatilidade, né, ou empoeiramento, e através do agrupamento no grupo de toxicidade, eu pude trazer para essa segunda matriz, que vai me dar a medida de controle, a redução daquele primeiro variável, que no caso seria a toxicidade, associei as outras duas e agora eu tiro a minha informação necessária.
Vejam, imagine que você tem uma substância que é álcool, ela tem a quantidade utilizada, pode ser pequena, média ou alta, né? Vamos supor que seja de 1 litro. 1 litro eles vão considerar uma solução, uma quantidade utilizada pequena. O álcool tem média volatilidade, então você vem aqui, ele pertence ao grupo B ou grupo C, aí depende das fases de risco. Vamos supor que ele pertence ao grupo B, então eu vou associando o minha variável y, que no caso aqui é a quantidade pequena, com uma média volatilidade, e ele pertence a um grupo de toxicidez B, eu indico que a minha medida de controle é uma medida de controle 1, onde significa que eu posso estar trabalhando em bancada, não preciso estar trabalhando em capela. Pessoal, aqui é só um exemplo, precisa dar uma verificada nas frases GHS ou nas frases de risco, ver qual é o grupo do etanol e depois então encontrar aqui com essa associação de quantidade utilizada e de volatilidade do empoeiramento, você vai associando e vai encontrando a tua maneira de trabalhar com a substância química. Então eu reduzi de 3 dimensões para 2 dimensões. Vejam que foi uma coisa bem interessante. Isso é para abrir ideias para vocês que, se quiserem trabalhar com alguma coisa de redução de dimensionalidade, tendo como exemplo isso. Uma outra redução de dimensionalidade que também eu vejo que é interessante é a tabela periódica. Você veja lá em cada um dos elementos tem diversas informações, ou seja, ele tira as várias dimensões que tem aquele elemento químico e aglutina numa única, que é aquela que você olha ali na tabela periódica. Então, é isso, uma espécie de redução de dimensionalidade. Outras aplicações, você visualiza dados de alta dimensão de forma mais fácil e intuitiva. Na aprendizagem de máquina, melhora a eficiência e precisão dos algoritmos e mineração de dados. Identifica padrões e tendências de dados. Aqui estão os exemplos, né? Se o cientista de dado ele usa essa redução de dimensionalidade e ele tem um conjunto de dados de imagem de rosto, então ele pode ajudar a identificar padrões nos rostos, como sexo, idade ou etnia. Se for de um engenheiro de software, ele usa um algoritmo de aprendizado de máquina para prever a probabilidade de um cliente cancelar um serviço. Um médico, se ele precisa identificar um genes que pode estar associado a uma determinada doença. Então são essas aplicações, é uma questão de buscar e está aí para vocês tentarem fazer novas ideias com essa redução de dimensionalidade. Está aqui a música, as referências. Obrigado, pessoal.